E se eu te dissesse que a maior mentira que já te contaram sobre a cura é que ela leva tempo, e se tudo o que você aprendeu sobre esperar, sobre processos longos e sobre a doença ter que seguir seu curso natural, fosse na verdade o maior obstáculo entre você e o seu milagre. Hoje eu venho apresentar um argumento teológico que é tão poderoso quanto definitivo. A cura divina não é uma possibilidade distante ou um processo que se arrasta por meses ou anos. É um evento que pode acontecer instantaneamente. Não amanhã, não na próxima semana, mas aqui e agora. Nós fomos condicionados a pensar que o poder de Deus se submete às regras do nosso mundo, mas a verdade é que servimos a um Deus sobrenatural, cujo poder não conhece limites, não obedece calendários e não se prende à lógica humana. Quando ele age, a transformação é imediata. Toda a nossa jornada hoje será construída sobre duas colunas inabaláveis, que, quando compreendidas, destravam o impossível. A primeira é a fé genuína, que ousa acreditar no que os olhos não podem ver. E a segunda é a sua autoridade espiritual, que Cristo não guardou para si, mas entregou a cada um de nós. E antes de mergulharmos fundo, eu quero fazer algo diferente. Se você aí do outro lado da tela acredita no fundo da sua alma que um milagre pode acontecer na sua vida hoje, não amanhã, mas hoje, eu te desafio a declarar isso. Digite "eu recebo" e aqui nos comentários. Não para mim, mas para que você mesmo declare e ative a sua fé neste exato momento. E claro, já se inscreve no canal, porque a história real que vou contar nos últimos minutos deste vídeo vai provar, sem sombra de dúvida, que não existe diagnóstico final para quem conhece o poder do nome de Jesus. Fique até o fim, pois esse testemunho pode mudar tudo para você. Agora prepare o seu coração, pois vamos juntos desvendar como as histórias de cura da Bíblia e os testemunhos de pessoas como nós provam que a cura instantânea não é uma exceção, mas sim a promessa para aqueles que ousam crer. Ao longo da história, vimos momentos em que o poder de Deus rompe as limitações do entendimento humano. A Bíblia está repleta de relatos de homens e mulheres que foram libertados de enfermidades não através de longos tratamentos ou recuperações lentas, mas através de um único encontro com a presença de Deus. Em Marcos 10, versículo 52, lemos sobre Bartimeu, o cego, que clamou a Jesus: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Jesus lhe perguntou: "O que você quer que eu faça?" E quando o homem respondeu que queria ver Jesus, disse simplesmente: "Vai, a tua fé te salvou." No mesmo instante, Bartimeu recuperou a visão. Em Lucas 17, versículos 11 a 14, 10 leprosos clamaram a Jesus por misericórdia. Ele simplesmente lhes disse: "Vão e mostrem-se aos sacerdotes." E enquanto iam pelo caminho, foram purificados. Não houve um ritual prolongado, apenas uma declaração e uma ação de fé. Quando Jesus andou na terra, ele demonstrou isso repetidamente. Um cego clamou a ele, e em um instante ele viu. Uma mulher que sofreu por 12 longos anos esticou-se com fé, tocou a barra de sua veste e imediatamente o sangramento parou. Um homem paralisado por décadas ouviu as palavras: "Levante-se e ande", e instantaneamente suas pernas recuperaram a força. Agora, deixe-me perguntar: o que mudou
entre aquela época e hoje Deus perdeu seu poder. Ele se tornou silencioso. Não, meus amigos. O mesmo poder que curava nas ruas de Jerusalém está vivo hoje. O mesmo Jesus que falava aos enfermos e os via restaurados ainda está curando agora mesmo. O problema não é que Deus tenha parado de curar, o problema é que nós paramos de acreditar. Fomos condicionados a duvidar do milagroso, a esperar atrasos, a pensar que a cura é um processo e não um momento. Mas quando a fé encontra o poder de Deus, não há processo, há apenas transformação. Em João 5, versículos 1 a 9, Jesus encontrou um homem que estava doente por 38 anos, deitado à beira do tanque de Betesda. Este homem tinha aceitado sua condição como permanente. Quando Jesus perguntou: "Você quer ser curado?", o homem não respondeu diretamente, mas explicou por que não conseguia entrar no tanque. Ele estava fixado no processo, mas Jesus estava focado no momento. Jesus simplesmente ordenou: "Levante-se, pegue sua esteira e ande." E imediatamente o homem ficou curado. Alguns de vocês aqui hoje podem estar lutando contra doenças. Talvez vocês tenham carregado dor por anos. Talvez os médicos tenham dito que não há cura. Mas quero que você ouça: existe um nome que é maior que o câncer. Existe um nome que é mais forte que a doença cardíaca. Existe um nome que detém mais poder que qualquer diagnóstico. E esse nome é Jesus. Em Filipenses 2, versículos 9 e 10, a Bíblia diz: "Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra." Quando invocamos seu nome, a doença não tem escolha senão se curvar. Quando declaramos seu poder de cura, a enfermidade deve fugir. Agora você pode estar pensando: "Mas eu já orei antes e nada aconteceu." Talvez você tenha clamado por cura apenas para sentir que suas orações bateram no teto. Deixe-me dizer algo: fé não se trata de quão alto você ora ou quantas vezes você diz as palavras. Fé é saber profundamente em seu espírito que quando Deus fala, está feito. Jesus nunca implorou para que a cura acontecesse. Ele nunca suplicou ao Pai para tornar alguém inteiro. Ele simplesmente declarou: "Seja curado." E naquele momento, a cura veio. Esse é o tipo de oração que precisamos fazer. Uma oração de autoridade. Uma oração de confiança. Uma oração que não pede, mas ordena em nome de Jesus. Lembro-me de ouvir sobre uma mulher em São Paulo que sofria de uma condição degenerativa na coluna. Por 3 anos, ela mal conseguia andar, dependendo totalmente de muletas. Os médicos haviam lhe dito que sua condição só pioraria. Num culto de domingo, enquanto o pastor falava sobre a autoridade do crente em Cristo, algo despertou em seu coração. Quando o momento de oração chegou, ela não pediu timidamente. Em vez disso, ela declarou: "Em nome de Jesus, ordeno que esta enfermidade deixe meu corpo agora." Naquele exato momento, um calor percorreu sua espinha. Ela soltou as muletas e, pela primeira vez em 3 anos, caminhou sem dor. Não por causa de medicamentos, não por causa do tempo, mas pelo poder de Deus liberado através de uma oração de autoridade. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1 e se inscreva no canal. Não gostou? É só curtir o vídeo. Em Hebreus
11, versículo 1, lemos: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não espera para ver para então crer. A fé crê primeiro e então vê. Existe uma verdade que muitos crentes não conseguem compreender e, por causa disso, andam em fraqueza quando deveriam andar em poder. A verdade é esta: Deus nos deu autoridade sobre a enfermidade. Não apenas esperança, não apenas uma possibilidade, mas autoridade real e tangível. A mesma autoridade que Jesus carregava quando andou nesta terra é a mesma autoridade que ele deu a você e a mim. E quando entendemos isso, quando realmente acreditamos nisso, a doença não pode permanecer em nossa presença. A cura não é apenas algo que pedimos, é algo que ordenamos em nome de Jesus. Pense nisso por um momento. Quando Jesus encontrou enfermidades, ele implorou ao Pai por cura. Ele fez longas orações desesperadas, esperando que talvez, apenas talvez, a pessoa melhorasse. Não. Ele falou com autoridade. Ele disse ao cego: Veja, e eles viram. Ele disse ao leproso: Seja limpo, e a doença desapareceu. Ele disse aos mortos: Levante-se, e eles se levantaram. Não houve hesitação, não houve demora. Por quê? Porque Jesus sabia que a enfermidade não tinha poder na presença de Deus. Ele entendeu que o reino dos céus já havia estabelecido vitória sobre a doença e ele andou nessa realidade. Mas aqui está a parte que muitos não percebem. Jesus não manteve essa autoridade para si mesmo. Ele a passou adiante. Em Lucas 10, versículo 19, ele disse: Eis que vos dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará dano. Ele estava dizendo: Estou dando a vocês domínio sobre tudo o que se opõe ao reino de Deus, incluindo a enfermidade. E em Marcos 16, versículos 17 e 18, ele deixou ainda mais claro: Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Note bem, ele não disse: eles podem impor as mãos sobre os enfermos, e talvez eles melhorem eventualmente. Ele disse: eles ficarão curados. Mas aqui está o problema. A maioria dos crentes não anda nesta autoridade. Eles oram por cura como se estivessem pedindo algo incerto, como se esperassem que talvez, se Deus estiver de bom humor, ele possa responder. Mas não foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Ele não disse para pedir à enfermidade com educação se ela consideraria ir embora. Ele disse para falar à montanha e ela se moverá. Fale, declare, ordene. Porque quando falamos em nome de Jesus, não estamos falando em nosso próprio poder, estamos falando no dele. Há um momento no livro de Atos que mostra isso perfeitamente. Pedro e João estavam indo ao templo quando viram um homem que havia sido aleijado desde o nascimento. Ele estava mendigando, procurando algum pequeno alívio em seu sofrimento. Mas Pedro olhou para ele e disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno ande. E a Bíblia diz, em Atos 3, versículo 6, que imediatamente seus pés e tornozelos receberam força. Ele não lutou para ficar de pé.
Ele não esperou que a cura acontecesse gradualmente. Ele saltou de pé e começou a pular e louvar a Deus. Agora deixe-me perguntar algo. Pedro parou para orar primeiro. Ele disse: deixe-me verificar se é a vontade de Deus para que este homem seja curado. Não, ele já sabia que era a vontade de Deus. Ele já sabia a autoridade que tinha em nome de Jesus. E porque ele agiu em fé, o homem foi curado em segundos. Essa mesma autoridade foi dada a nós, e ainda assim, com muita frequência, hesitamos, duvidamos, permitimos que o medo e a dúvida se infiltrem e damos à enfermidade mais poder do que ela realmente tem. Mas hoje, isso muda. Hoje você começará a andar na autoridade que lhe foi dada através de Jesus Cristo. Alguns de vocês estão aqui hoje e têm vivido sob o peso da enfermidade, sob as mentiras do inimigo que dizem que a cura está fora de alcance. Mas estou aqui para dizer que a enfermidade não tem o direito de permanecer em seu corpo. É um intruso, é uma força ilegal, tentando ocupar um lugar onde o poder de Deus deve reinar. E quando você fala com a autoridade de Jesus, essa enfermidade não tem escolha senão partir. Não amanhã, não na próxima semana, mas agora mesmo. A autoridade já é sua, mas a autoridade deve ser exercida. Você não pode sentar e esperar que a cura aconteça por conta própria. Você deve se levantar em fé e declarar a palavra de Deus sobre sua vida. Você deve ordenar a enfermidade que saia assim, como Jesus fez, assim como Pedro fez. Assim como todo crente foi capacitado a fazer. Porque quando você entende quem você é em Cristo, quando você anda no poder que Ele lhe deu a cura, não é uma questão, é uma certeza. Então, eu lhe pergunto, você reivindicará essa autoridade hoje? Você falará a enfermidade em seu corpo e ordenará que ela saia em nome de Jesus. Porque se você fizer isso, a cura não é apenas possível, ela é inevitável. A cura não é um mistério, não é um evento raro, reservado para poucos escolhidos, é uma promessa, uma realidade, um presente que já nos foi dado através de Jesus Cristo. O versículo de Salmo 107, versículo 20, nos diz: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. A palavra de Deus tem poder curativo. Quando você a declara com autoridade, ela não volta vazia. Quer mais conteúdos como este? Curta, comente, quero mais. E ative o sininho para não perder nada. Lembro-me de um jovem em Recife que sofria de epilepsia severa desde a infância. Seus pais haviam consultado os melhores neurologistas, tentado todos os medicamentos disponíveis, mas os ataques continuavam às vezes ocorrendo várias vezes por dia. Durante um retiro de jovens, o pastor falou sobre a autoridade do nome de Jesus. Inspirado, este jovem se levantou no meio da congregação e declarou: em nome de Jesus, eu não sou mais um epiléptico. Sou curado pelo sangue de Cristo. Naquele exato momento, ele sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. De pé, ele começou a chorar, percebendo que algo fundamental havia mudado. Isso aconteceu há 8 anos, e desde aquele dia, ele nunca mais teve uma única convulsão. Os médicos ficaram perplexos, incapazes de explicar o que aconteceu. Mas nós sabemos, foi o poder de Deus manifestado através da declaração de fé. Isaías
53, versículo 5 declara: Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Note que o texto não diz: seremos curados um dia. Diz: fomos curados no passado. Já aconteceu. Na cruz, Jesus não apenas pagou por nossos pecados, mas também por nossas enfermidades. A cura não é uma promessa futura, é uma realidade presente. E se você acreditar nessa verdade, se você se apoderar dela pela fé, então a cura pode vir a você neste exato momento. Você não precisa esperar pelo ambiente perfeito. Você não precisa que um ministro imponha as mãos sobre você. O mesmo Jesus que curou com uma palavra está aqui agora. E tudo o que é preciso é um momento de fé, uma oração de autoridade para ver a doença desaparecer em segundos. Meus amigos, isto não é apenas uma possibilidade, é uma promessa. E hoje, essa promessa é para você. Existe uma verdade que muitos buscadores de cura nunca compreendem plenamente. Uma verdade que, quando apreendida, não apenas muda como oramos, mas como recebemos os milagres de Deus. A cura não é um evento distante reservado apenas para os santos de antigamente. Não é algo que devemos mendigar ou implorar. É algo que devemos tomar posse com autoridade, com a ousadia que vem de conhecer quem somos em Cristo. Se a cura está tão prontamente disponível, por que tantos lutam para recebê-la? Porque alguns oram e veem milagres instantaneamente, enquanto outros sentem como se suas orações não fossem além do teto. A diferença não está na disposição de Deus para curar. Ele já declarou sua vontade. A diferença está em como abordamos a cura, porque existem princípios chaves que destrancam o poder de Deus em nossas vidas. E quando utilizamos essas chaves, a cura não leva anos, meses ou até mesmo dias. Ela acontece em segundos. A primeira chave é entender que já está feito. Uma das primeiras chaves para desbloquear a cura é entender que ela já está feita. Quando Jesus pendia na cruz e declarou: "Está consumado", ele não estava falando apenas sobre a salvação. Estava falando sobre tudo que o pecado trouxe a este mundo. Enfermidade, doença, dor. Ele carregou tudo. No Salmo 103, versículos 2 e 3, Davi exclama: "Bendiga o Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças." Note bem, o mesmo Deus que perdoa também cura. E assim, como não questionamos a capacidade ou a vontade de Deus de perdoar, também não devemos questionar sua capacidade ou vontade de curar. No livro de Isaías 53, versículo 5, o profeta declara: "Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, e pelas suas feridas fomos curados." Este texto não está falando de uma cura espiritual abstrata. Está falando de enfermidades físicas, de dores tangíveis que Jesus carregou em seu próprio corpo na cruz. O apóstolo Pedro, escrevendo muito depois da crucificação, cita esta passagem e diz, em 1 Pedro 2, versículo 24, "Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Por suas feridas fostes sarados." Note o tempo verbal, fostes sarados. Não serão curados um dia.
não podem ser curados, se Deus quiser, mas fostes sarados. Já aconteceu. Isso significa que a cura não é algo que estamos esperando que Deus faça. Ele já fez. Nosso trabalho não é implorar por isso, mas recebê-lo. Pense nisso como um presente. Se alguém lhe entrega um presente, você não precisa trabalhar por ele. Não precisa merecê-lo, nem mesmo precisa se perguntar se ele pertence a você. Tudo o que você precisa fazer é estender a mão e pegá-lo. Mas o que acontece se você se recusa a pegar? Isso significa que o presente não existe? Não. Significa simplesmente que você não reivindicou o que já é seu. A cura funciona da mesma maneira. Deus já a providenciou, mas precisamos tomá-la pela fé. Fique até o final do vídeo. Tem uma surpresa incrível esperando por você. Inscreva-se agora. Conheço um homem em Curitiba que sofria de uma doença autoimune devastadora. Por anos, ele ia de médico em médico, tentando tratamentos cada vez mais agressivos, apenas para ver sua condição piorar. Um dia, ele ouviu uma mensagem sobre Isaías 53 e como Jesus já havia carregado nossas enfermidades. Pela primeira vez, ele entendeu que não estava esperando que Deus o curasse no futuro. A cura já havia sido comprada na cruz. Naquele momento, algo mudou em seu coração. Ele parou de pedir por cura e começou a agradecer a Deus pela cura que já lhe pertencia em Cristo. Em questão de dias, os sintomas começaram a retroceder e em 3 semanas, para o espanto de seus médicos, não havia nenhum sinal da doença em seu corpo. O que mudou não foi a vontade de Deus. Ela sempre foi que ele fosse curado. Foi a compreensão do homem. Ele finalmente entendeu que não estava esperando que Deus fizesse algo novo, mas sim recebendo o que Jesus já havia conquistado. A segunda chave, a fé que prevalece. Isso nos leva à segunda chave, a fé. A fé é a ponte entre a promessa de Deus e nossa realidade. Jesus disse em Marcos 11, versículo 24, "Portanto, eu lhes digo tudo o que vocês pedirem em oração. Creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá." Observe que ele não disse, "Creiam que talvez receberão." Ele disse, "Creiam que já o receberam." Isso significa que no momento em que você ora, deve crer que está feito mesmo antes de ver a evidência. É aqui que tantas pessoas perdem a oportunidade. Elas oram por cura, mas esperam se sentir melhor antes de acreditar que estão curadas. Esperam que os sintomas desapareçam antes de agradecer a Deus. Mas a fé não espera por provas. A fé é a prova. Hebreus 11, versículo 1 nos diz, "Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos." A fé não é esperança. Esperança diz, "Um dia Deus me curará." Fé diz, "Pela autoridade das feridas de Jesus, estou curado agora." A fé olha para o invisível e o declara como realidade. É como Abraão, de quem a Bíblia diz, em Romanos 4, versículo 17, que chamou à existência as coisas que não existem como se existissem. Ele não negou a realidade dos fatos. Seu corpo estava velho, Sara era estéril, mas ele se recusou a deixar os fatos terem a última palavra. Ele olhou além deles para a promessa de Deus. Muitos de nós fazemos o oposto. Focamos nos sintomas,
no diagnóstico na dor e deixamos esses fatos ofuscar a promessa de Deus. Mas a fé olha além do natural para o sobrenatural. Ela não nega a existência da montanha. Ela ordena que a montanha se mova. Quando Jesus disse aos 10 leprosos para irem mostrar-se aos sacerdotes, a Bíblia diz, em Lucas 17, versículo 14, e aconteceu que indo eles ficaram limpos. Não antes, não. Depois que viram resultados, enquanto agiram em fé, a cura foi ativada. Então, deixe-me perguntar, você está esperando que a cura venha ou está andando na crença de que ela já é sua? Porque a fé não diz, eu serei curado um dia. A fé diz, eu estou curado agora. E quando a fé fala o poder de Deus, se move. Conheço uma mulher de Salvador que foi diagnosticada com um tumor cerebral. Os médicos disseram que era inoperável, que ela teria no máximo 6 meses de vida. Mas esta mulher conhecia o poder da fé. Em vez de aceitar o prognóstico dos médicos como definitivo, ela começou a declarar: pelas feridas de Jesus, estou curada. Este tumor não tem autoridade em meu corpo. Todos os dias, ela olhava no espelho e dizia: você está olhando para uma mulher saudável. Este corpo pertence a Deus, e nenhuma doença tem o direito de permanecer aqui. Para os outros, parecia loucura. Alguns até sugeriram que ela estava em negação, mas ela estava apenas praticando a fé bíblica, chamando à existência as coisas que não existem como se existissem. 3 meses depois, quando voltou para mais exames, os médicos ficaram atônitos. O tumor tinha simplesmente desaparecido, não diminuído, não entrado em remissão, desaparecido. O médico, um homem que não era religioso, disse a ela: não posso explicar isto. Pela ciência, você deveria estar piorando, não melhorando. O que você fez? Ela simplesmente respondeu: eu aceitei a cura que Jesus já me deu. Gostou da mensagem? Deixe seu like e comente. Amém. E compartilhe com quem precisa ouvir isso. A terceira chave: o poder da palavra declarada. A terceira chave é falar a palavra de Deus. Provérbios 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que falamos determina o que experimentamos. Muitas pessoas cancelam suas próprias orações pelas palavras que falam. Elas oram por cura, mas depois dizem coisas como: espero que isso funcione ou não sei se algum dia vou melhorar. Essas palavras criam dúvida, abrem a porta para o medo. Mas quando você declara a palavra de Deus sobre seu corpo, quando diz: pelas suas feridas estou curado, ou nenhuma arma forjada contra mim prosperará, você está alinhando suas palavras com o céu. E quando suas palavras se alinham com o céu, milagres acontecem. Pense em Jesus quando enfrentou enfermidades. Ele não descreveu o problema. Ele falou a solução. Quando estava diante de um homem morto, ele não falou sobre a morte. Ele ordenou vida. Quando viu tempestades rugindo, ele não reclamou do vento. Ele disse: acalme-se, fique tranquilo. Se Jesus precisava falar, quanto mais nós. Não falamos o que sentimos, falamos o que Deus disse. E quando fazemos isso, a enfermidade não tem escolha senão partir. No livro de Josué, Deus dá uma instrução notável em Josué 1, versículo 8. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Medite nele dia e noite, para que você cumpra tudo
o que nele está escrito. Só então você prosperará e terá bom êxito. Observe a conexão o que você fala. O que você medita determina seu sucesso. Isso não é pensamento positivo ou algum tipo de lei do universo. É a lei espiritual estabelecida por Deus. Nossas palavras têm poder porque somos criados à imagem de Deus. E Deus criou através da palavra falada. Quando ele disse, haja luz, a luz apareceu. Da mesma forma, quando falamos a palavra de Deus com autoridade, estamos liberando o poder criativo para transformar nossa realidade. Conheço um pastor em Fortaleza que desenvolveu um método simples, mas poderoso para sua congregação. Ele pede que as pessoas escrevam versículos de cura em cartões pequenos. Versículos como Isaías 53, versículo 5. Pelas suas feridas fomos curados. Salmo 103, versículo 3. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Êxodo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te cura. Então, ele os instrui a falar esses versículos em voz alta 3 vezes ao dia, como se fossem verdade para eles pessoalmente. Não Deus cura, mas Deus me cura. Não pelas suas feridas somos curados, mas pelas suas feridas eu sou curado. Os resultados foram extraordinários. Pessoas que sofriam de doenças crônicas por décadas começaram a experimentar alívio. Condições que os médicos tinham declarado permanentes começaram a desaparecer. E tudo começou com algo tão simples quanto alinhar suas palavras com a palavra de Deus. A quarta chave, removendo a dúvida e o medo. A quarta chave é remover a dúvida e o medo. A dúvida é o ladrão de milagres. Tiago 1, versículos 6 e 7 nos diz: quando pedir, creia, não duvide, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tal pessoa não pense que receberá coisa alguma do Senhor. Esta é uma declaração forte, mas é a verdade. Se permitirmos que a dúvida permaneça, ela bloqueará a nossa cura. Mas a boa notícia é que a fé e o medo não podem ocupar o mesmo espaço. No momento em que você decide confiar plenamente em Deus, a dúvida perde seu poder. No momento em que você substitui o medo pela fé, a cura flui livremente. A Bíblia diz, em 1 João 4, versículo 18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando entendemos o amor perfeito de Deus por nós, o medo não pode permanecer. Muitas vezes, o que alimenta o medo e a dúvida é uma visão distorcida de Deus. Vemos Deus como um juiz distante, difícil de agradar, relutante em nos abençoar. Mas essa não é a imagem que Jesus nos deu. Ele disse em Lucas 11, versículo 13, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Deus não está relutante em curar. Ele não está segurando a cura, querendo ver quanto tempo podemos suportar a dor. Ele é um Pai amoroso que já providenciou tudo o que precisamos através de Jesus. Em Mateus 8, versículos 2 e 3, um leproso veio a Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Note que ele não questionou o poder de Jesus.
tu podes. O que ele questionou foi a vontade de Jesus. Se quiseres. A resposta de Jesus é reveladora: quero. Seja purificado. E imediatamente ele foi curado. A vontade de Deus não é um mistério. Jesus é a perfeita expressão da vontade de Deus. E o que Jesus fez, ele curou a todos que vieram a ele. Mateus 4, versículo 23 diz: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Quando removemos a dúvida sobre a vontade de Deus, quando compreendemos que Ele quer que estejamos bem, a fé pode crescer sem obstáculos. Não saia antes de curtir e comentar o que achou. Sua participação faz toda a diferença. Isso me lembra de uma jovem mãe em Manaus que tinha uma filha com uma condição rara que causava convulsões constantes. Ela orou, ela clamou, ela implorou a Deus por cura, mas a condição da menina só piorava. Um dia, um amigo lhe perguntou: "Você acredita que é a vontade de Deus que sua filha esteja doente?" A mãe ficou chocada com a pergunta. "Claro que não", ela respondeu. Então, disse o amigo: "Por que você está orando como se precisasse convencer Deus a curá-la? Ele já quer isso mais do que você." Naquele momento, a mãe percebeu que suas orações haviam sido baseadas em uma premissa falsa que Deus precisava ser persuadido a curar. Ela começou a orar de maneira diferente. Em vez de implorar, ela começou a agradecer a Deus pela cura que já estava disponível através de Jesus. Ela começou a declarar a palavra de Deus sobre sua filha com confiança e autoridade. Em uma semana, as convulsões começaram a diminuir. Em um mês, elas pararam completamente. Os médicos não puderam explicar o que aconteceu, mas esta mãe sabia. Ela havia removido a barreira da dúvida e permitido que a fé fluísse livremente. A quinta chave: orando com autoridade. Isso nos leva à quinta chave: orar com autoridade. Muitos cristãos não entendem a autoridade que possuem em Cristo. Eles oram como mendigos, implorando a Deus que faça algo, quando, na verdade, Ele já lhes deu autoridade para agir em seu nome. Em Lucas 10, versículo 19, Jesus declara: "Eis que vos dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará dano." Esta não é uma promessa para algum dia no futuro. É uma realidade presente. Eu lhes dei, já está feito. A doença, tanto quanto o pecado, é resultado da queda. É parte do reino das trevas. E quando Jesus morreu na cruz, ele derrotou as forças das trevas de uma vez por todas. Colossenses 2, versículo 15 diz que ele despojou os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esta é a base de nossa autoridade. Não é algo que ganhamos por nosso próprio mérito ou esforço. É algo que nos foi dado através do que Jesus fez. E quando oramos em seu nome, não estamos usando um encantamento mágico. Estamos exercendo a autoridade que ele nos deu. Quando Pedro disse ao homem aleijado, em Atos 3, versículo 6, "Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno ande", ele não estava esperando que Deus, talvez, decidisse curar o homem. Ele estava liberando o poder e a autoridade que já lhe haviam sido dados em Cristo. Quando oramos por cura, não estamos tentando convencer Deus a fazer algo
que ele é relutante em fazer. Estamos alinhando nossa vontade com a sua, que já é curar. E então, estamos exercendo a autoridade que ele nos deu para ver essa vontade manifestada na terra. Em Marcos 11, versículo 23, Jesus diz: Digo-lhes a verdade, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Note que Jesus não diz para pedir a Deus para mover a montanha. Ele diz para falar diretamente à montanha. Da mesma forma, quando enfrentamos doença, não precisamos apenas pedir a Deus que a remova. Podemos falar diretamente à doença em nome de Jesus e ordenar que saia. Isso pode parecer ousado, até presunçoso para alguns. Mas não é presunção quando estamos agindo sob a autoridade delegada. Um policial que ordena que um motorista pare não está sendo presunçoso porque ele está agindo sob a autoridade que lhe foi dada. Da mesma forma, quando ordenamos que a doença saia em nome de Jesus, não estamos sendo presunçosos. Estamos simplesmente exercendo a autoridade que Cristo nos deu. Conheço um homem em Belo Horizonte que sofria de dores crônicas nas costas por mais de uma década. Ele havia tentado tudo, medicamentos, fisioterapia, até cirurgia. Mas nada trouxe alívio duradouro. Um dia, ele estava lendo Marcos 11 e foi atingido pela instrução de Jesus para falar diretamente à montanha. Ele pensou: se devo falar diretamente à montanha, devo falar diretamente à minha dor. Então, ele colocou a mão nas costas e disse: dor em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia do meu corpo. Eu declaro que pelas feridas de Jesus eu fui curado. Espinha seja alinhada, músculos sejam relaxados. Ele não sentiu nada diferente imediatamente, mas continuou a fazer essas declarações várias vezes ao dia, acreditando que sua cura já havia sido assegurada na cruz. Em menos de uma semana, a dor que o atormentara por 10 anos havia desaparecido completamente. E não era apenas um alívio temporário. Anos depois, ele permanece livre da dor. O que mudou? Ele finalmente entendeu essa autoridade que tinha em Cristo e começou a exercê-la com fé. A sexta chave. Recebendo antes de ver, a sexta e última chave que quero compartilhar é esta: devemos receber antes de ver. Jesus disse algo notável em Marcos 11, versículo 24. Portanto, eu lhes digo tudo o que vocês pedirem. Em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Note a ordem. Aqui primeiro, cremos que recebemos, depois, vemos acontecer. Não é ver para crer, é crer para ver. Isso vai contra tudo o que nos foi ensinado. Nossa mente racional diz: quando eu ver, então, acreditarei. Mas o reino de Deus opera por uma lógica diferente. No reino de Deus, a fé precede a manifestação. Foi assim com Abraão. Deus lhe prometeu um filho quando ele tinha 75 anos. Ele teve que esperar 25 anos para ver esse filho. Mas durante todo esse tempo, ele se manteve firme na fé. Romanos 4, versículos 20 e 21 diz: Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus tinha poder para cumprir o que prometera. Foi assim com os israelitas nas muralhas de Jericó. Deus lhes disse para marcharem ao redor da cidade por 7 dias.
e no 7º dia as muralhas cairiam. Eles tiveram que acreditar na queda das muralhas antes de vê-las cair. E é assim com a cura. Devemos recebê-la pela fé antes de vê-la manifestada em nosso corpo. Isso não é negação da realidade. É reconhecer uma realidade mais elevada. É dizer, sim, os sintomas ainda estão aí, mas pela fé eu recebo a verdade de que pelas feridas de Jesus eu fui curado. É como plantar uma semente. Quando você coloca uma semente no solo, não vê imediatamente o fruto, mas isso não significa que nada está acontecendo. Abaixo da superfície, a vida está brotando. Da mesma forma, quando recebemos a cura pela fé, o processo pode não ser imediatamente visível, mas isso não significa que nada está acontecendo. Aqui está a verdade extraordinária no reino espiritual. Sua cura já é uma realidade completa. Já está feito. Através da fé, você está simplesmente permitindo que essa realidade espiritual se manifeste no natural. Conheço uma mulher em Recife que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. Os médicos haviam recomendado uma mastectomia, quimioterapia e radiação. Mas mesmo assim, o prognóstico não era bom. No dia em que recebeu o diagnóstico, ela foi à igreja, ajoelhou-se no altar e disse: Senhor, aceito a cura que Jesus já comprou para mim. Não sei como ou quando verei isso manifestado em meu corpo, mas pela fé recebo agora mesmo. Obrigada por já ter me curado. A partir daquele dia, ela começou a agir como se já estivesse curada. Ela agradeceu a Deus todas as manhãs pela sua cura. Ela falou sobre si mesma como curada mesmo quando os sintomas persistiam. Alguns pensaram que ela estava em negação, mas ela não estava negando a realidade. Ela estava afirmando uma verdade superior. Quando chegou o dia de sua cirurgia, os médicos fizeram mais alguns exames para determinar a extensão exata do câncer. Para seu espanto, não conseguiram encontrar nenhum traço da doença. Perplexos, fizeram mais exames, pensando que talvez tivessem cometido um erro. Mas os resultados foram os mesmos. Onde antes havia um tumor maligno, agora havia apenas tecido saudável. O médico chamou isso de remissão espontânea, um termo que a medicina usa quando não consegue explicar por que uma doença desaparece. Mas esta mulher sabia o que havia acontecido. Ela havia recebido pela fé o que Jesus já havia providenciado e seu corpo simplesmente se alinhou com essa realidade espiritual. Meus queridos irmãos e irmãs, estas são as chaves para a cura instantânea. Não são técnicas complicadas ou rituais místicos. São verdades simples e bíblicas que, quando compreendidas e aplicadas com fé, liberam o poder de Deus para transformar nosso corpo num instante. Entenda que a cura já está feita. Ande em fé, não pelo que vê, mas pelo que a palavra de Deus declara. Alinhe suas palavras com o céu, falando vida e saúde sobre seu corpo. Remova toda dúvida e medo, confiando no amor perfeito de Deus. Ore com a autoridade que Cristo lhe deu, não pedindo timidamente, mas declarando ousadamente. E receba sua cura pela fé, antes mesmo de ver qualquer mudança. Estas chaves não são para poucos escolhidos, são para cada filho de Deus. São para você aqui e agora. E quando você as usar com fé, lembre-se, a cura não precisa levar meses, semanas
ou dias. Ela pode acontecer em um instante, porque o poder de Deus não é limitado pelo tempo. E quando a fé encontra seu poder, milagres acontecem em segundos. Se há uma coisa que pode abalar a dúvida de uma pessoa e construir uma fé inabalável, é um testemunho. Um testemunho não é apenas uma história, é uma prova viva de que o que Deus fez antes, Ele fará novamente. Quando você ouve o que Deus fez, algo se agita dentro de você. Isso o lembra de que o mesmo Deus que operou milagres na Bíblia é o mesmo Deus operando milagres hoje. E se Ele fez por um, Ele pode fazer por você. Lembro-me de uma senhora em Florianópolis que havia sido diagnosticada com uma doença degenerativa que afetava seus pulmões. Os médicos haviam dito que ela precisaria de oxigênio pelo resto da vida. Sua capacidade pulmonar havia diminuído para apenas 30% do normal. A simples tarefa de caminhar do quarto até a cozinha a deixava ofegante e exausta. Uma noite ela estava assistindo a um culto pela televisão quando o pastor começou a falar sobre o poder da oração de autoridade. Ele citou Lucas 10, versículo 19, onde Jesus diz: "Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum." Algo acendeu dentro dela. Pela primeira vez ela percebeu que não estava à mercê da doença. Ela desligou o oxigênio, colocou as mãos sobre os próprios pulmões e declarou: "Em nome de Jesus Cristo, ordeno que estes pulmões sejam restaurados. Declaro que pela autoridade do nome de Jesus, esta doença não tem poder sobre o meu corpo. Pela fé, recebo pulmões novos, fortes e saudáveis e rejeito este diagnóstico." Ao pronunciar essas palavras, ela sentiu um calor percorrer seu peito. Era como se um fogo estivesse purificando cada célula de seus pulmões. No mesmo instante, ela inspirou profundamente algo que não conseguia fazer há anos e percebeu que podia respirar livremente. O oxigênio que antes era sua ligação com a vida, agora parecia desnecessário. Seus familiares temiam que ela estivesse sendo imprudente, mas ela permaneceu firme em sua fé. "Estou curada", ela afirmou. E estava mesmo. Quando retornou ao médico para exames, ele não podia acreditar no que via. Seus pulmões estavam funcionando a 95% da capacidade. Não havia sinal da doença, que, segundo a ciência médica, era irreversível. "É um milagre", o médico disse, incapaz de oferecer qualquer outra explicação. E era mesmo, não porque Deus fez uma exceção especial para ela, mas porque ela finalmente entendeu e aplicou a verdade das Escrituras. Em João 8, versículo 32, Jesus diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Não foi apenas uma oração que curou aquela mulher, foi o conhecimento da verdade. A verdade de que ela tinha autoridade sobre a doença. A verdade de que a cura já era dela em Cristo. Este é o poder do testemunho. Ele nos mostra que não estamos buscando algo teórico ou hipotético. Estamos vendo o poder real de Deus manifestado nas vidas reais das pessoas comuns ao nosso redor. Outra história extraordinária vem de uma pequena cidade no interior do Pará. Um homem de 47 anos sofria de uma condição cardíaca grave. Seu coração funcionava a apenas 25% da capacidade normal e os médicos haviam lhe dado, no máximo, 1 ano de vida sem um transplante.
A lista de espera para um novo coração era longa e as chances de receber um órgão compatível a tempo eram mínimas. Este homem era um cristão fiel, mas como muitos de nós, ele acreditava que Deus curava apenas de acordo com sua vontade soberana e que, às vezes, sua resposta é não ou espere. Ele estava resignado à possibilidade de que talvez não fosse a vontade de Deus curá-lo. Então, em um encontro de oração, um amigo compartilhou com ele. 1 Pedro 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Por suas feridas fostes sarados. O amigo explicou que, assim como a salvação é um trabalho concluído, a cura também é. Não é algo que esperamos que Deus faça, é algo que Cristo já fez. Esta revelação atingiu o homem como um raio. Pela primeira vez, ele viu a cura não como algo que precisava convencer Deus a fazer, mas como algo que já lhe pertencia por direito através do sacrifício de Jesus. Isso transformou suas orações. Em vez de implorar, ele começou a agradecer. Em vez de pedir, ele começou a receber. Uma noite, enquanto orava em sua casa, ele colocou a mão sobre o coração e disse: "Coração, em nome de Jesus, seja curado. Músculos cardíacos sejam restaurados. Função cardíaca volte ao normal. Agradeço a Deus, porque pelas feridas de Jesus, eu já fui curado." Na mesma hora, ele sentiu algo mudar dentro de seu peito. Era como se seu coração tivesse recebido um choque elétrico, mas sem dor. Apenas uma sensação de energia renovada fluindo por todo o seu corpo. Ele sabia naquele instante que algo miraculoso havia acontecido. Na manhã seguinte, ele se sentia mais forte do que se sentia em anos. Caminhar, que antes era uma luta, agora era fácil. Os degraus que o deixavam sem fôlego, ele agora subia sem esforço. Quando retornou ao cardiologista para seu check-up mensal, o médico ficou perplexo ao descobrir que seu coração estava funcionando a 100% da capacidade. Todos os danos anteriores haviam desaparecido sem deixar vestígios. Isso não é possível pela medicina, o cardiologista declarou. Deve ter havido algum erro nos exames anteriores, mas não havia erro. Era apenas o poder da fé colocada em ação, o poder de entender o que Cristo realmente conquistou na cruz. Existe uma verdade tão simples, porém tão poderosa, que quando você a compreender, toda sua vida mudará. A cura não se trata de ganhar o favor de Deus, não se trata de ser bom o suficiente ou fazer tudo perfeitamente. A cura é sobre a graça, é sobre o amor de um pai que deseja ver seus filhos inteiros. Muitas pessoas lutam para receber a cura porque se sentem indignas. Elas acreditam na mentira de que talvez Deus esteja as punindo, talvez não tenham orado o suficiente, talvez não mereçam ser curadas. Mas deixe-me dizer algo. A cura não é sobre o que você merece, é sobre quem Deus é. Em toda a Bíblia, vemos Jesus curando pessoas que não fizeram nada para merecer. O cego à beira da estrada, clamando: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Ele não tinha status, não tinha riqueza, nada a oferecer, mas Jesus parou por ele. A mulher pega em adultério, aquela que os líderes religiosos queriam apedrejar Jesus, não apenas a perdoou,
mas a restaurou. Os leprosos, os marginalizados, aqueles que a sociedade rejeitava, Jesus estendeu sua mão, tocou neles e os tornou sãos. Nenhuma vez ele disse: primeiro, limpe sua vida, depois, eu te curarei. Nenhuma vez ele disse: volte, quando for mais espiritual, quando tiver feito boas obras suficientes. Não. Ele curava por amor. Curava porque a cura é uma expressão de sua natureza. Em Mateus 8, versículos 2 e 3, um leproso aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou o homem e disse: quero, seja purificado. E ele foi curado de imediato. Note bem, o homem não questionou o poder de Jesus para curar tu podes. O que ele questionou foi o desejo de Jesus, se quiseres. A resposta de Jesus foi clara e definitiva, quero. Se você está aqui hoje pensando: não sei se sou digno de cura, deixe-me esclarecer. Você não é por causa de qualquer coisa que tenha feito, mas por causa de tudo o que Jesus fez. Quando Jesus pendia na cruz, ele não estava pensando apenas em alguns escolhidos dignos. Ele olhou através do tempo e viu você com todos os seus erros, com todas as suas lutas, com todos os seus fracassos, e disse: por esta pessoa eu dou a minha vida. Em Romanos 5, versículo 8, Paulo escreve: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou que fôssemos dignos. Ele nos amou em nosso estado mais indigno. E se o preço já foi pago por você, por que continuaria a carregar a enfermidade em seu corpo? Por que aceitaria o que Jesus já tomou sobre si mesmo? Lembro-me de um homem que veio à frente para a oração. Ele estava lutando contra uma doença há anos e me disse: não sei se Deus vai me curar. Não tenho sido o melhor cristão. Cometi muitos erros. Olhei para ele e disse: você acredita que Jesus perdoa o pecado? Ele assentiu. Então, por que duvida que ele cura a enfermidade? A mesma cruz que perdoa é a mesma cruz que cura. Naquele momento, ele deixou ir sua culpa. Ele deixou ir as mentiras que lhe diziam que não era bom o suficiente. E assim que recebeu o amor de Deus, a cura fluiu por seu corpo como um rio. Em um instante, ele foi completamente curado. Tantas pessoas tentam ganhar algo que já foi dado gratuitamente. Imagine se eu lhe entregasse um presente e você continuasse tentando me pagar por ele. Isso seria um insulto, não seria? É assim, quando tentamos ganhar o que Deus já deu. A cura não é um pagamento por bom comportamento, é um presente de um Pai amoroso. E tudo que temos a fazer é receber. Havia uma mulher que sofria com dores em seu corpo por mais de 20 anos. Ela havia consultado todos os médicos, tomado todos os medicamentos, tentado todos os tratamentos, mas nada funcionou. Ela me disse: eu simplesmente supus que este era meu fardo para carregar. Mas então, uma noite, enquanto ela ouvia a palavra de Deus, algo mudou. Ela percebeu pela primeira vez que a cura já era dela, que não precisava implorar por ela, apenas precisava crer. E assim que ela deixou de lado a ideia de que precisava provar-se digna para Deus, a dor partiu. 20 anos de sofrimento desapareceram em segundos.
não porque ela de repente se tornou digna, mas porque finalmente aceitou o que já era seu. Em Efésios 2, versículos 8 e 9, Paulo escreve: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A mesma graça que nos salva é a mesma graça que nos cura. Não podemos ganhar, não podemos merecer, só podemos receber. Alguns de vocês estão sentados aqui, carregando enfermidades, dores ou doenças que não lhes pertencem. Vocês as aceitaram porque pensaram que era seu destino na vida. Mas estou aqui para dizer que Jesus já as carregou por você. Você não precisa suportar o que ele já suportou. Você não precisa manter o que ele já levou embora. A única coisa que se interpõe entre você e sua cura é a decisão de recebê-la aqui e agora. A graça de Deus é maior que seu passado, é maior que seus fracassos, é maior que suas dúvidas. E quando você abre seu coração para o amor dele, quando para de se esforçar e começa a crer, a cura vem não gradualmente, não eventualmente, mas instantaneamente, porque o amor de Deus não se demora e seu poder de cura já está aqui. Chega um momento em que a fé deve ir além da crença e partir para a ação. Não basta ouvir a verdade e reconhecê-la, e até mesmo concordar com ela. A fé deve ser colocada em prática, porque a cura não é algo pelo qual nos sentamos e esperamos, é algo em que adentramos. Já falamos sobre autoridade, sobre fé, sobre o poder da oração e o amor de Deus. Mas agora é o momento de agir, é o momento de receber a cura. Não como uma possibilidade, não como uma esperança para o futuro, mas como uma realidade presente. Porque o mesmo Deus que curou na Bíblia, o mesmo Jesus que caminhou entre multidões e restaurou os enfermos, está aqui agora e ele está pronto para curar. Eu tenho visto isso acontecer muitas vezes para jamais duvidar. Tenho observado pessoas se adiantarem, tomarem posse do que já é delas e saírem transformadas em um instante. Em Tiago 2, versículo 17, lemos: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé verdadeira não é passiva. Ela age de acordo com o que crê. Quando Jesus disse ao homem com a mão ressequida, em Marcos 3, versículo 5, estenda a mão. Aquele homem tinha uma escolha. Ele podia questionar, podia esperar sentir algo antes de tentar. Mas ele não fez isso. Ele ouviu a palavra e agiu segundo ela. E no momento em que se moveu, a cura foi liberada. O apóstolo Tiago faz uma pergunta desafiadora em Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A fé genuína produz ação. Não é suficiente dizer, eu creio na cura. Precisamos agir como se crêssemos. Imagine um homem que diz crer que um cheque depositado em sua conta bancária já está disponível para saque. Ele afirma que o dinheiro já é seu. Mas quando chega o momento de pagar uma conta, ele hesita, temendo que o dinheiro não esteja realmente lá. Sua hesitação revela que, apesar de suas palavras, ele não está realmente confiando no depósito. Da mesma forma, quando dizemos crer na cura, mas continuamos vivendo como se ainda estivéssemos doentes, nossas ações contradizem nossa fé. Deixe-me contar
sobre um jovem de 19 anos que nasceu com uma perna 7 centímetros mais curta que a outra. Durante toda a sua vida, ele usou um calçado especial para compensar a diferença. Tudo o que ele fazia, andar, correr, praticar esportes, era afetado por essa condição. Um dia, ele participou de um culto onde o pregador estava ensinando sobre Marcos 11, versículo 24. Portanto, vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede que as recebereis e tê-las-eis. O pregador explicou que não deveríamos esperar ver para crer, mas crer para então ver. Chegamos agora ao momento mais crucial de toda a nossa jornada juntos. Este é o ponto onde tudo o que foi dito, tudo o que foi ouvido e tudo o que foi sentido encontra o seu destino. Porque a verdade, por mais poderosa que seja, de nada serve se permanecer apenas como uma informação na mente. O conhecimento sem ação é como ter um mapa de um tesouro e morrer de fome ao lado dele. É ter a chave de uma cela e escolher permanecer prisioneiro. A pergunta que ecoa neste ambiente, a pergunta que Deus está fazendo ao seu espírito neste exato momento, não é "você entendeu", mas sim o que você vai fazer a respeito. Ao longo desta mensagem, nós desmantelamos as mentiras que paralisaram tantos cristãos por gerações. Despedaçamos a ideia de que a cura é um processo lento e incerto, um talvez divino que depende do humor de Deus. E no lugar dessas ruínas de dúvida, nós erguemos as colunas inabaláveis da verdade do Evangelho. Relembremos juntos, não como uma revisão, mas como uma declaração de guerra contra a incredulidade. A primeira verdade que estabelecemos é que a cura não é algo que você persegue, é algo que já lhe pertence. Na cruz, há 2000 anos, quando Jesus declarou "está consumado", ele não estava apenas falando da salvação da sua alma, mas da redenção completa do seu corpo. Em Isaías 53 e Pedro 2:24, a palavra não diz "pelas suas feridas talvez sereis curados". Ela ruge com autoridade divina. Pelas suas feridas fostes sarados. O tempo verbal está no passado. É um fato consumado, uma herança legalmente sua paga com o preço mais alto do universo. Seu trabalho não é convencer Deus a curá-lo. É simplesmente receber o que já foi comprado e pago para você. A segunda verdade é que a fé não espera pela prova. A fé é a prova. A fé, como nos diz Hebreus 11, é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Ela não diz, "quando eu sentir, eu vou crer". Ela declara, "eu creio e por isso eu vou sentir". A fé é a moeda do reino de Deus. É a ponte que conecta a realidade invisível do céu com a sua realidade visível aqui na terra. É chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem, olhando para o diagnóstico médico e dizendo, "isso é um fato", mas a palavra de Deus é a verdade. E a verdade sempre triunfa sobre os fatos. A terceira verdade é que suas palavras têm o poder de criar ou de destruir. Em Provérbios 18, lemos que a vida e a morte estão no poder da língua. Você pode sair daqui hoje e, com suas próprias palavras, cancelar o milagre que está à sua porta. Você pode orar por cura
e depois passar o resto do dia descrevendo a sua dor, falando sobre o quão forte é a sua doença, dando voz ao inimigo. Ou você pode alinhar a sua boca com o céu. Você pode começar a falar o que Deus fala sobre você. Declarar: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E isso inclui esta enfermidade. Eu sou o corpo de Cristo e nenhuma doença tem o direito de habitar aqui. A quarta verdade, e talvez a mais libertadora, é que a dúvida e o medo são ladrões que só podem ser expulsos pela revelação do amor de Deus. A dúvida prospera onde a imagem de Deus é distorcida. Se você vê Deus como um juiz severo, relutante em abençoar você, sempre orará com incerteza. Mas quando você entende que Ele é um Pai apaixonado, que em Jesus já disse o seu sim e amém para a sua cura, o medo não encontra lugar para ficar. O amor perfeito lança fora todo medo. E a vontade de Deus não é um mistério. Jesus é a vontade de Deus em carne e osso, e Ele andou curando a todos. E isso nos leva à quinta e mais poderosa verdade, o catalisador que une todas as outras. Você não ora por vitória. Você ora a partir da vitória com autoridade. Jesus não nos deixou como órfãos ou como mendigos espirituais. Em Lucas 10:19, Ele nos deu as chaves do reino. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. A enfermidade é uma obra do inimigo e você tem autoridade sobre ela. Isso muda tudo. A sua oração deixa de ser um pedido tímido e se torna um decreto de despejo. Você não pede a doença para sair com educação. Você, no nome que está acima de todo nome, ordena que ela saia. Finalmente, a sexta chave, o passo final, que transforma a promessa em realidade, você recebe pela fé antes de ver com os olhos. A fé em ação. A fé que age. Quando Jesus disse ao homem da mão ressequida: estende a tua mão, a cura não aconteceu enquanto a mão estava paralisada. Aconteceu no ato de estendê-la. Aconteceu na ação, que provava a fé. E é aqui que estamos agora. Todas essas verdades convergem para este único momento. A responsabilidade, meu amigo, minha amiga, foi transferida. A bola não está mais no campo de Deus. Ele já fez tudo. Ele enviou seu filho. Ele pagou o preço. Ele declarou a cura. Ele lhe deu a palavra. Ele lhe deu o nome de Jesus. Ele lhe deu a autoridade. A bola agora está no seu campo. A pergunta que paira no ar, a única coisa que se interpõe entre você e o seu milagre, é uma decisão. A decisão de parar de ser um espectador da sua própria vida e se tornar um participante ativo da sua cura. Eu quero que você imagine por um instante. Pense na dor que você carrega. Talvez seja uma dor crônica nas costas que o atormenta há 20 anos. Talvez seja um diagnóstico assustador que os médicos disseram ser irreversível. Talvez seja uma depressão que rouba suas cores, uma ansiedade que rouba seu fôlego. Pense nisso. Agora, ouça a voz da fé que diz: pelas feridas de Jesus, eu já fui curado disso. E ouça a voz da dúvida que sussurra: isso não é para você. Você já tentou antes. Não funcionou. Não seja tolo. Qual voz você vai alimentar agora? Qual voz terá a sua concordância? Chegou a hora de agir. Não amanhã. Não depois que você sentir algo. Agora, a fé
é um verbo, é ação. E eu quero lhe convidar a tomar uma atitude profética neste momento. Eu não estou pedindo para você tentar. Eu estou lhe desafiando a crer. Onde quer que você esteja, eu quero que você faça algo. Se você está lutando contra uma doença, uma dor, uma enfermidade, eu quero que você coloque a sua mão sobre a parte do seu corpo que precisa do toque de Deus. Se a luta é emocional, coloque a mão sobre o seu coração ou sobre a sua mente. Este é um ato de fé. É você dizendo: Deus, eu estou marcando este lugar como o local do meu milagre. Agora, eu não vou fazer uma oração por você. Nós vamos fazer uma declaração de autoridade juntos, não com a minha fé, mas com a sua. Repita estas palavras em voz alta, não da boca para fora, mas do fundo do seu espírito. Fale diretamente com a enfermidade. Fale com a montanha. Diga em voz alta: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu me levanto na autoridade que me foi dada. Doença, diga o nome dela. Dor e enfermidade. Eu falo diretamente com você. Você é um intruso ilegal no meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. O seu poder foi quebrado na cruz. O seu direito legal foi revogado pelo sangue de Jesus. Portanto, eu não peço, eu te ordeno, saia do meu corpo. Agora, eu declaro que pelas feridas de Jesus, eu fui curado. Eu recebo a minha cura completa. Músculos sejam restaurados. Ossos sejam alinhados. Células funcionem em perfeita saúde. Mente seja renovada. Coração tenha paz. Em nome de Jesus. Agora a parte mais importante. Faça algo que você não podia fazer antes. Se era uma dor no ombro, mova-o sem medo. Se era uma dificuldade para respirar, respire fundo, enchendo seus pulmões. Se era uma dor, ao se curvar, curve-se. Se era uma visão, embaçada, pisque e olhe com expectativa. Dê um passo de fé, haja como se a palavra de Deus fosse mais real do que o seu sintoma, porque ela é. O milagre acontece no movimento da fé. Meus queridos irmãos e irmãs, a cura não é um mistério reservado para poucos escolhidos. É o pão dos filhos. É o seu direito de primogenitura. É um presente que esteve o tempo todo com o seu nome, esperando que você simplesmente estendesse a mão para recebê-lo. A responsabilidade é sua. A decisão é sua. E o momento é agora. E lembre-se sempre disto: o poder de Deus não está limitado pelo tempo. Quando a sua fé, por menor que seja, como um grão de mostarda, encontra o poder ilimitado de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, os milagres não levam meses, semanas ou dias. Eles acontecem em segundos. Portanto, eu lhe peço como um chamado final, não saia daqui hoje da mesma forma que entrou. Reivindique a sua cura. Aproprie-se da sua vitória. E quando o milagre se manifestar e ele vai não se cale, o seu testemunho será a chave que libertará a outra pessoa. Vá e viva na plenitude da saúde que Cristo conquistou para você.